Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. A gente está aqui com o nosso Inovação e Negócios, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E o programa agora aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Edição de hoje super especial aqui no set da M7. E falando um pouquinho dessa edição de hoje, sem dúvida alguma, a vida de vez em quando nos traz certos mimos, tá? E sem nenhum medo de dizer que esse momento é um deles, porque é entrevistar um amigo de infância, um cara amável, um cearense, tá? Que é o Luiz Sérgio Vieira. O Luiz Sérgio é o CEO da UI Brasil, anteriormente denominada Ernst Young, né? Uma empresa Big Four, que é dentre as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, empresa global de auditoria, uma das 4 mais importantes. Então você tem um cearense, um amigo de infância, que morava quase na mesma rua, era uma rua paralela, a gente cresceu junto, tem muita história bacana junto aí de infância, e mora em São Paulo há muitos anos, é um dos grandes executivos aí do nosso país. Então, realmente é um desses mimos que eu me refiro a estar nesse momento com você, Luiz Sérgio. Cara, que bom que você está aqui. Super obrigado pela tua agenda complexa. Você arrumou um tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente. Feliz demais em ter você. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Eu vou já cometer aqui uma desculpa que eu vou lhe chamar de Dandan exatamente por esses mimos, né, Dandan? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com o teu público altamente qualificado, né, com o teu programa que tem um propósito tão importante, que é de educar. Tão honrado e tá com um amigo tão querido, né, que eu venho acompanhando aí a tua história, também a tua trajetória de sucesso, com muita alegria, viu? Muito bom, cara. Prazer estar aqui com vocês hoje. Esteja certo que o prazer é todo meu, todo meu. Ô, Luiz Sérgio, a pauta é extensa, né? A pauta contigo é muito bacana. Eu estudei muito para estar aqui contigo, tem muita história boa para gente contar aqui. Vamos começar com uma breve trajetória profissional tua, cara. Assim, história muito bonita, muita dedicação. Você sempre foi um cara muito focado, muito estudioso. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional aí pra gente. Tá bom, obrigado. Bom, eu, ano passado, completei 30 anos de UI, né? Eu comecei em 92 na UI, passa rápido. Eu entrei no nosso escritório de Fortaleza, era o 2º ano do nosso escritório de Fortaleza. A gente tinha começado, naquela época, a gente tinha só a prática de auditoria. Então eu estava cursando contabilidade lá na UFC. Entrei no nosso programa de trainee. Fizemos lá, né? Você foi na FEA, que eu fiz economia lá. Exatamente. Né? Então, eu ingressei como trainee de auditoria naquela época, em 92. Depois de uns 3 anos, eu vou tentar aqui sumarizar, porque são 30 anos. É história longa, né? É a história, mas depois de 3 anos, nós montamos aqui a nossa área de consultoria tributária, que depois eu vou falar um pouquinho, é um dos grandes pilares também da firma. Então, a gente montou a área de consultoria tributária, eu concluí o curso de contabilidade, comecei uma segunda faculdade, que foi a faculdade de Direito também na UFC, né? E em 2000 eu recebi uma proposta para ir para o nosso escritório em Nova York, para trabalhar. Nós temos uma área muito grande lá de consultoria tributária internacional, onde nós temos um network de Foreign Tax Desk, que a gente chama aqui, como um business center, onde você tem os representantes de vários países. E a ideia ali é assessorar investidores que estão fazendo investimento nos países, investidores estrangeiros ou investidores do seu país que está indo investir no exterior. Então, toda vez que a gente pensa em investimento cross-border, né, você tem envolvendo várias jurisdições. E jurisdições envolve o poder de tributar, de distribuir, né, os lucros das empresas, né, ao longo dessas jurisdições. E isso envolve toda a questão tributária. Então me especializei nessa parte de consultoria tributária internacional. Eu fiquei lá
até 2003, então quase 3 anos. Experiência É bacana, uma hein? experiência fantástica, foi assim uma época muito rica do ponto de vista profissional e pessoal. Eu estava lá, inclusive, nos acontecimentos do September 11, então vivenciei ali aquela questão da bolha de 2000, algumas crises, algumas, todo aquele momento geopolítico que o mundo estava passando. Ele era um epicentro, do que estava acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tinha que cuidar dos nossos clientes, e foi um período muito rico, tanto de aprendizado profissional, mas Pessoalmente também falando, pessoalmente Sérgio, falando, também foi surreal. fantástico assim, a experiência. Apesar, obviamente, desses fatos aí que aconteceram. Em 2003 eu volto para São Paulo, tá? E aí eu volto ainda para essa área técnica que eu depois vim assumir ela na região, que é a área de consultoria tributária internacional. E aí, nos últimos 8 anos, isso em 2014, aí eu sou convidado para virar o vice-presidente da UI, naquele momento com um foco muito grande também, estruturar toda a nossa área de mercados, go-to-market, que a gente chama, Então envolve toda essa parte de segmentação de cliente, questão de inovação, desenvolvimento de novas soluções, também com ação nessa área regional, que a gente chama de Latin America South, que é a nossa região. E aí, nos últimos 6 anos, eu assumi a presidência aqui no Brasil. Acumulei durante muito tempo também essa função de mercados, mas com a presidência das operações aqui no Brasil, da UI, que tem aí, a gente pode falar um pouquinho mais, além da auditoria, também toda a área de consultoria. Então, tem um portfólio aí vasto, de soluções. Bela trajetória, cara. Parabéns. Parabéns. Luiz Sérgio, vamos pegar aqui esse gancho. Eu acho muito importante a gente contextualizar para as pessoas que às vezes você fala UI, que é a antiga Ernst Young, E muitas pessoas às vezes não conseguem contextualizar, compreender direito a operação e o tamanho dessa empresa global. Fala um pouquinho, por favor, para a gente sobre a tese da UI, quais são os focos da operação dela, tipo, big numbers, presente em quantos países, quantos funcionários. Só aqui em Fortaleza, acabei de saber, a gente estava aqui conversando junto com a Raíssa. Obrigado pela presença, querida. São mais de 100 colaboradores só aqui em Fortaleza. Então, fala um pouquinho da operação da UI, para que as pessoas entendam melhor em termos globais, por favor. A UI, como você comentou, Dandan, ela é uma das empresas líderes de prestação de serviços profissionais. Então, nós temos aí, principalmente, a área de auditoria, que envolve aí toda a parte, desde aquela auditoria de demonstrações financeiras das empresas, que gera confiabilidade, transparência no mercado. Isso é muito importante. No final do dia, a gente ajuda a criar confiabilidade no mercado de capitais, no mundo de negócios. Importância do papel do auditor, O papel do auditor é um serviço regulado, a gente segue uma série de normas, Você tem a área de consultoria, que aqui tem um leque grande, porque nós temos a consultoria tributária, que envolve desde a parte de compliance, de operações, ajudar os clientes mesmo a montar a sua operação tributária, estruturação de algumas atividades ou ações, planejamento tributário. Tudo isso está dentro da área tributária. Aí eu tenho toda a parte de consultoria, e aqui tem muita tecnologia. Aliás, tudo hoje que a gente faz tem muita tecnologia e dados, Minha auditoria hoje, você faz uma auditoria que usa bases de dados dos clientes. Você consegue verificar. Quando eu comecei a auditoria, a gente via em amostragem, Hoje você consegue verificar todas as movimentações. O desafio enorme hoje, você gerenciar dados, Exatamente. Dar valor a isso, a tese do momento, Sérgio? Exatamente. E na consultoria a gente tem desde toda essa parte também de cybersecurity, Você tem essa parte de supply chain,
você tem toda a parte de auditoria interna, você vai ter aí muita, que a gente chama trabalho relacionado a data, a analytics, sistemas, implementação de sistemas. Um mundo de coisa. Então tem um mundo de coisa, muito trabalho ligado a ESG, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Sim, tem uma pauta específica. E tem uma outra área também muito grande, que é a área de estratégia e transações, que aí pega todas essas M&A que se faz, quando as empresas vão ser compradas, vendidas, você tem que fazer um due diligence para entender quais são os riscos que você tem lá, conhecidos ou não conhecidos, no balanço de uma empresa. Então, tudo isso também é uma área grande. A UI hoje, então, é uma das líderes mundiais. Nós estamos presentes em 150 países, mais de 365 mil pessoas. Então, vamos dar aqui só um ponto. Mais de quantos países? 150 países. 150 países. E 365 mil pessoas. Que maravilha, hein? Né? É uma empresa que fatura em reportamos ano passado 45 bilhões de dólares de faturamento. É um gigante global, né? Aqui no Brasil, hoje nós temos quase 9 mil pessoas em 14 escritórios, né? E temos toda essa gama de serviços. A firma é muito integrada globalmente, né? Então, é um modelo de partnership, né? De sociedade. Então, aqui no Brasil, nós temos aí em torno de 500 sócios na empresa, né? E, então, dentro desses 8.500, 9.000 colaboradores. Então, assim, é uma operação realmente que continua crescendo, porque a UI, ela existe e ela é muito firme, que a gente chama de uma empresa de propósito. A gente trabalha muito com o nosso propósito. O nosso propósito na UI é ajudar a construir um mundo de negócio melhor. Então, na realidade, tudo que a gente faz é para tentar aprimorar, melhorar esse ambiente de negócios. E o propósito é muito importante, porque o propósito é aquele que te define. O que você faz hoje vai mudar, Nana. Mas o teu propósito é aquele que te direciona, a tua estrela norte naquilo que você faz. As reinvenções, ela vem naturalmente com o passar do tempo, mas o que brilha os olhos, né, Luiz Sérgio? Exatamente. E a nossa visão, dentro desse propósito, a gente existe no final do dia para criar valor para os nossos stakeholders, né, para as nossas partes interessadas. Então, eu falo aqui das nossas pessoas, dos nossos clientes, da comunidade, da sociedade. E ao trabalhar nisso, nessas transformações, a gente acaba capturando todo, vamos dizer, esse dinamismo do mercado de trabalho. É isso que tem nos permitido também ter um crescimento que seja sustentável, né? Que não seja um crescimento de curto prazo, mas um crescimento ao criar valor a longo prazo para as nossas partes interessadas, a gente também acaba criando um valor de longo prazo para a UI. Prazer enorme estar aqui com o querido Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil, a antiga Ernst Young, uma das Big Four, uma das 4 mais importantes empresas de auditoria e consultorias do planeta. Ô Luiz Sérgio, a UI Brasil, existe alguma especificidade na operação dela que por algum motivo mereça ser destacado? Ou é exatamente os mesmos focos de atuação aí global, como você falou? Ou tem algo na Operação Brasil que se caracteriza por algum motivo? Não, a força no final, né, das nossas operações, obviamente que, como até eu comentei, o nosso modelo de negócio, né, nós temos partnerships e partnerships locais. Então, né, eu tenho aqui sócios, né, que eu te falei aí, que temos aí em torno de 500 sócios entre sócios e associate partners, que nós chamamos, né? E então, assim, obviamente que a história da empresa, e a especificidade local, ela tem muito a ver da forma como você atende, atua e ajuda a criar valor para os teus clientes locais. É óbvio que o Brasil, a gente sabe que é um mercado diferente em alguns aspectos, né, de outros mercados,
Nós temos aqui, né, uma comunidade que é bem dinâmica em termos hoje de empreendedorismo. Nós temos aqui muito middle market. Então, eu te diria que a nossa operação, dentro de todos esses serviços que a gente presta, além de uma experiência muito forte com as grandes corporações, as grandes entidades, a gente faz um trabalho muito forte também com o empreendedorismo, né, com as empresas que estão no middle market, olhando a característica também do nosso mercado. Nós temos um centro de inovação. Aqui no Brasil, a gente criou um dos hubs que nós temos internacionais aqui no Brasil, está no Brasil. A gente criou, quando eu estava, inclusive, na vice-presidência, foi uma das coisas que a gente apostou, foi na criação desse centro de inovação, com a ideia, não um centro para inovar, mas um centro para trabalhar o DNA de inovação na organização como um todo. A missão não era ter 10, 15 pessoas inovando, mas ajudar uma organização de 8.500, 9.000 pessoas para inovarem. Disseminar essa cultura aí, né? Pensarem de forma diferente, como fazer não só a inovação disruptiva, mas a inovação também incremental, que é aquela inovação, inclusive, que é feita no dia a dia. E esse centro de inovação, né, a gente está conectado com o centro de inovações do mundo todo, né, dos Estados Unidos, Israel, Alemanha, Inglaterra, com da China. Eu, inclusive, estive lá visitando também o nosso centro de Israel, da China. E cada centro desse acaba tendo um foco um pouco mais específico e que troca informações. Existe essa integração muito grande, total, né? E aqui essa parte de empreendedorismo é muito forte. Né? A UI tem um prêmio global de empreendedorismo, que é o Oscar do empreendedorismo. Aqui nós temos esse prêmio há 25 anos, já tivemos aqui, inclusive, nomes aqui do Ceará que ganharam, né, esse prêmio, né? O próprio Deusmar, da Pague Menos, o Pedro, da Três Corações, na categoria Master. Tivemos outros homenageados, o Ari foi também, né, homenageado na época, na categoria Emerging, né? E, enfim, Arizinho da Assas, né? Aqui comentando, tem muita gente, né? Vários, aliás, o empreendedorismo aqui no Ceará também, ele é muito forte. Meu amigo, última pergunta aqui sobre a UI Brasil, muito relacionada a você. Como é que é o jeito do Luiz Sérgio liderar? A gente fala muito, Luiz Sérgio, aqui no programa, sobre cultura, sobre liderança. Claro. E a importância de uma liderança positiva é muito grande, né? Sem dúvida. E eu sei que você é um líder super querido na organização, tenho muitos amigos lá, estudo bastante os papers de vocês, os programas da UI, acompanho direto, sei de tudo isso. E eu sei que você é um líder muito, muito bem quisto, um líder, né, positivo. Como é o jeito do meu amigo velho aqui, Luiz Sérgio, liderar uma companhia com quase 9.000 pessoas no Brasil? Olha, eu acho que você comentou, cultura é tudo. Cultura é que define a organização e tem muito a ver com os valores, né, e o propósito da organização. E, obviamente, todos nós, né, temos aí essa responsabilidade de perpetuar essa cultura. Eu acho que o CEO, ele precisa ser um embaixador dessa cultura, dos valores da empresa, né? Então, isso é o que me guia e que realmente me motiva todo dia. Como líder, uma coisa que a gente vai aprendendo é que é menos sobre você, é mais sobre os outros. Eu digo que o maior legado de um líder não é o resultado que ele causou naquele ano, não. É a capacidade dele de multiplicar lideranças, de formar outras pessoas, de permitir que as pessoas atinjam o seu potencial. Nós vivemos numa sociedade onde o talento é o que faz a diferença. A gente fala muito de disrupção, de inovação, de transformação tecnológica, mas o ser humano está no centro disso tudo. A gente precisa entender que tudo isso serve para potencializar o ser humano, não é um ou outro, é para potencializar o ser humano. E o nosso papel como líder, no final do dia, é conseguir desenvolver o melhor de cada pessoa. Eu acredito muito na função de um líder servidor, né, de um líder que sabe escutar, um líder que lidera com perguntas também, porque isso ajuda as pessoas a ter autonomia, gerar um engajamento, né, e alinhar com o propósito da organização.
Então, vamos dizer, a minha atuação como líder, né, obviamente, com a representação institucional e tendo a honra, né, de poder estar à frente de uma organização tão bela como essa, e que eu digo que a honra de poder estar liderando pessoas muito mais inteligentes, muito mais preparadas até do que eu, e essa é outra coisa boa, né, que é você ter a oportunidade de ter gente melhor trabalhando com você, e essa é um pouco, eu acho que é a função como líder, né, você identificar novos talentos, você colocar na posição certa, ajudá-los a se desenvolver, imbuir todos, ajudá-los a ter muito intrínseco essa cultura, esse propósito, porque é isso que perpetua uma empresa, né? Os resultados eles são consequências desse processo e dessa dinâmica. Sempre foi humilde, sempre foi do bem, do mesmo jeitinho que era quando tinha 10 anos de idade, quando é hoje, sem dizer a idade, né? É quando era antes. Sempre foi do mesmo jeito. Luiz Sérgio, hoje em dia, não adianta, como você falou, meu amigo, apenas as empresas oferirem lucro, né? Eu acho que todos os entes que participam de um cenário econômico precisam necessariamente, né, de contribuir algo à sociedade a qual estamos inseridos. Claro que o lucro é importante para perpetuar a operação e honrar seus compromissos, né, com colaboradores, com impostos, sem dúvida alguma. Mas a gente está agora numa fase pós-pandemia, onde isso aflorou muito, né, dessa necessidade das empresas contribuírem com o meio ambiente, com o social e governança, até as ESG, à sociedade a qual estamos inseridos. E a UI faz isso muito bem, porque eu acompanho direto. E eu percebo que lá vocês têm um trabalho muito bacana no S, né, do social, do social. Principalmente no que diz respeito a políticas de inclusão no quadro de funcionários. Tem um trabalho bacana que vocês fazem lá também, que é admirável, que é um trabalho de incrementar o número de mulheres na questão de liderança lá. Meu amigo, como é que a UI pensa esse assunto social, assim, nesse momento? Excelente. Faz sentido, né? Excelente pergunta, André. Vai me interrompendo, porque senão eu vou falar. Não. Eu não quero lhe interromper, pelo contrário. Mas a tua pergunta, inclusive. É uma pergunta longa, eu queria que você discorresse mesmo. Inclusive, assim. quando você comentou, né, que durante muito tempo existe uma discussão né, do modelo do capitalismo, né, que a gente chama de shareholder, e agora o capitalismo de stakeholder, né, do shareholder, que seria o capitalismo, né, muito focado só nos investidores, que é a maximização do lucro, tudo, e hoje uma visão de que as organizações ela tem que existir para, e é o que a gente acredita, criação de valor de longo prazo, não só para o investidor, não só para o sócio. Aí vem um conceito, né, Luiz Sérgio, de valor, né? De valor, né? E partes. Aqui, 3 coisas importantes: valor, longo prazo e partes interessadas. Nós, como empresa, existimos, somos permitidos existir, e a gente tem um negócio também regulado, porque a gente está dentro de uma comunidade, a gente está dentro de uma sociedade. Você veja, na hora que eu emprego 9.000 pessoas, quantas famílias, né, são impactadas? Todos os programas que a gente tem muito programa de capacitação, vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, para pessoas com deficiência, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, econômica. Então, o impacto que a gente causa na comunidade também é muito grande. Então, o capitalismo, que a gente chama de stakeholder, de parte interessada, ele busca olhar esses pilares, né? Pessoas, o cliente, o shareholder, claro, né? Mas também a sociedade, né? E fazer isso de forma sustentável. E aí é que vem o ESG. Então, às vezes, a gente entra em algumas discussões que são um pouco adversariais, dar lucro ou olhar, abraçar o ESG. Não, para mim, o ESG é nada mais do que você colocar uma visão de longo prazo nessa discussão. Se eu quero falar de uma
visão de curtíssimo prazo é maximização de lucro. Mas como o Simon Sinek explica, nós vivemos um jogo infinito. Ele é um jogo que não tem uma regra que vai acabar em 90 minutos, né? Então, para isso, a regra que você joga esse jogo é diferente. É um jogo de criação de valor de longo prazo. E aí que vem o ESG, onde a governança é importantíssimo. O D, né, que a gente fala que a governança, né, na verdade, é o grande drive para o E e o S, né, para que exatamente não aconteça o que a gente chama de greenwashing ou outras coisas, né? Então é muito importante e que seja sustentável na empresa, né? Na parte social que você mencionou, a gente tem esse programa que é o programa de empreendedorismo feminino, também externo. A UI acredita muito em empreendedorismo e acredita muito na força transformadora das mulheres. Então nós temos hoje um programa onde é um programa a 4 mãos com embaixadoras, mulheres empreendedoras de sucesso que junto com o time da UI faz mentoria para empreendedoras que a gente seleciona, né? Então a gente faz todo um programa para ajudá-las a ser mais bem-sucedida nos seus desafios, né? Criar mais impacto. Então esse é um programa que esse ano está completando 10 anos, é um programa bárbaro. As empreendedoras que passam por lá são fenomenais. Isso dá a possibilidade às nossas pessoas ajudar na mentoria, trabalhar o seu propósito, trabalhar o S, porque não é trabalhar só internamente, as nossas pessoas trabalharem também com esse voluntariado. E as nossas embaixadoras são fantásticas, né? A gente tem aqui, a Luísa Helena está lá, enfim, tem várias aqui que eu não vou... a gente sempre esquece alguém. Não queria comentar todo mundo aqui, mas porque a Sônia Reis, a Tieco, mas eu com certeza eu estaria sendo... ao esquecer alguém, eu vou estar sendo injusto aqui. Então, eu vou parar por aqui os nomes de todas elas. Mas esse é um programa belíssimo e, como você falou, a gente também acredita bastante. E, assim, tudo que a gente faz, Dandan, eu penso como a gente pode ajudar a comunidade. Então, a UI produz muito conteúdo. A gente ajuda os nossos clientes a montar os seus programas, né, ligados a diversidade e inclusão, né? Aliás, inclusão e diversidade você precisa incluir para criar um ambiente de diversidade. E também dentro de casa, né? Porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau, né? E aí sim a gente tem os nossos programas de fomento, né? Nós temos grupos de afinidade. Aqui eu falo tanto na questão de mulheres, como na questão de negros e pardos, né? Nós temos o nosso Black Network, LGBTQI+, pessoas com deficiência. Então, tudo aqui nós temos grupos de afinidade, temos políticas desenvolvidas para gerar essa inclusão, com muita parceria em ecossistema. Ninguém faz nada sozinho hoje em dia. Você precisa ter um ecossistema robusto de parceiros e aliados, criar aquela rede do bem, né, Dana? Eu acho que a gente vive num mundo, escutei isso uma vez, eu acho fantástico, tem muito neurônios. Nós precisamos mais sinapses para juntar esses neurônios e com isso aumentar o impacto. Né? Integrar. Para poder a coisa então, caminhar. A gente acaba atuando bastante com essas ações internas. A UI é uma das empresas fundadoras da REIS, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. A gente está no Conselho de Administração, no corpo diretivo. Então, a gente está muito envolvido em vários fóruns, né, ligados a todos esses temas e produção de conteúdo, ajudando os nossos clientes, fazendo algumas ações específicas. Por exemplo, na parte de PCDs, outro dia nós fizemos um programa de contratação que a gente chamou de trainee PCDs, né, para trazer, assim como eu entrei em 92, trazer outros trainees, quem sabe no futuro o presidente, né, da UI vem dessa leva de trainee que a gente está, ou a presidente, né? E então, outra coisa, Luiz Sérgio, é um belo trabalho que eu estava estudando aqui para esse momento com você. É um belo trabalho que eu até anotei para não esquecer de citar, que a UI foi reconhecida, né, no índice de equidade racial
nas Exatamente. empresas em 2022, primeiro lugar nas categorias capacitação e recrutamento. Então é uma chancela muito deu forte. Um grande orgulho, um trabalho aí imenso de várias pessoas, de novo, dentro da nossa organização. A gente tem uma sócia, inclusive, que lidera esse nosso Black Network, que é a Cristiane Hilário, né, nossa sócia, e tem feito um trabalho assim belíssimo e de novo com grandes parcerias, parceiros externos. A gente está lá no Great Place to Work, né? Estamos em todos os, né, que se chamam de selos temáticos, né? De mulheres, também né, de equidade, de LGBTQI+, de pesquisa. Então isso é algo que nos orgulha bastante, porque no final essa é a criação de valor para as nossas pessoas. E tendo pessoas que não que estão empregadas, que estão engajadas com um propósito, é isso que faz a diferença também. Apenas contextualizando, o Great Place to Work, o GPTW, uma chancela de mercado super relevante, onde as empresas são mensuradas pelos próprios colaboradores, pelo nível de satisfação delas em seu ambiente de trabalho. E a UI, a antiga Ernst Young, tá? Sempre lá em cima. Vamos fazer assim, Luiz Sérgio, a gente vai agora para um breve intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta com essa conversa hiper prazerosa com esse cearense incrível, esse líder inspirador, tá? Que é o querido Luiz Sérgio Vieira, que é o CEO da UI Brasil, antiga Ernst Young. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme, tá? De levar informação, Luiz Sérgio, e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve. A gente está de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora o programa aos sábados na TV Jangadeiro SBT. Edição especial do nosso programa aqui no set da M7. E, como eu falei no início, um mimo para mim, tá com esse amigo de infância, um cara que eu adoro. Eu era reserva do Luiz Sérgio no basquete. Quando a gente era pequenininho jogando basquete, tinha 4 quartos. E nenhum jogador podia jogar os 4 quartos. E o Luiz Sérgio era o armador, jogava 3. Como ele não podia jogar o quarto, eu entrava. Rezando pra acabar logo. Eu pegava a bola e dava, entendeu? Sempre foi um amor, sempre foi um líder, um cara sensacional. Isso é generosidade sua, né? Eu não me lembro dessa parte. Só me lembro que você era muito habilidoso e sempre soube trabalhar com o time e para o time. Não era? Tempo bom. Foi um prazer. A gente jogava, era uma turma muito boa. Tempo bom, né, Luiz Sérgio? Então... Tempo bom. Perdão aí, mas é porque a gente tem que ser muito genuíno nas coisas que a gente faz e é muito bacana estar aqui contigo, cara. Muito bacana. Sempre foi muito humilde, sempre foi muito do bem, sempre trabalhou muito em equipe e sempre se destacou. Bom demais. Luiz Sérgio, você falou no bloco anterior, meu amigo, da quantidade, e eu consigo atestar isso porque eu acompanho o trabalho, de conteúdo gerado pela UI, tá? Então, assim, desculpa que a pergunta eventualmente pode ser um pouco ampla, mas eu gosto muito de economia e me delicio lá com aquelas publicações de vocês, do time lá de research, que bota... Como é que você está vendo o cenário hoje, Luiz Sérgio? Pergunta bem ampla mesmo, cenário global, cenário Brasil. Eu gosto muito de economia e
eu acho que o comportamento dos entes econômicos mudou bastante pós-pandemia, né? Então você tem a tecnologia presente aí, esse comércio online, você tem um trabalho em home office, né? Enfim, é uma pergunta bem ampla mesmo, que eu queria que você eventualmente falasse a primeira coisa que viesse à sua cabeça sobre o cenário, cara. Brasil, mundo, tecnologia... principalmente nessa fase pós-pandemia, hoje o consumidor está menos, eventualmente, fiel a marcas, né? Como era antes. Eu acho que ele olha muito se a empresa que aí ele está consumindo ou serviço é aderente à tese ESG ou não. Os investidores, Luiz Sérgio, estão olhando muito para isso. O mercado financeiro tem muita carteira... o cara olhando investimentos em ativos que são aderentes à causa, à tese. Cara, como é que vocês estão vendo esse cenário aí de um modo bem amplo, Luiz Sérgio? Perdão se a pergunta é meio vaga, mas eu queria que você desse uma discorrida pra gente sobre isso aí, claro. Cara. Bom, eu acho assim, Dandan. Primeiro, se você for um pouco atrás, a gente vinha numa... e se você olhar até várias... né, comunicados, né, do Business Roundtable lá em Davos, algumas discussões, a gente vinha numa transformação tecnológica acelerada, né? Já vinha. Uma discussão exatamente desse capitalismo de stakeholder, com a visão também de incluir, né, dentro desse crescimento da economia mundial que estava acontecendo, e veio a pandemia, né, que... não sei se a gente pode chamar de cisne negro, né, naquela visão do Nassim Taleb e tudo, mas algo que ninguém fez uma previsão, né, e obviamente a pandemia, ela foi que a gente chama de um grande reset, né, ela acaba reconfigurando naquele momento o mundo, né, ninguém pensa, né, em uma situação onde você vai para um isolamento, que ainda bem que a gente tinha uma tecnologia, imagina se a pandemia acontece 20 anos atrás, né? Então, a economia conseguiu, né, obviamente que os países tiveram que fazer, né, injetar muito recursos, né, o momento de você priorizar a saúde, mas você conseguiu, que as empresas conseguiram continuar, né, a trabalhar, a se reinventar, aumentou muito as vendas online, então o uso, né, de cada vez mais de tecnologias, né, e agora a gente está saindo de uma pandemia, e eu digo está saindo porque a China agora reabriu para negócio, isso tem um impacto imenso, a gente sabe que até há pouco tempo a China ainda, né, estava... Aquela política lá do Covid-0, né? Covid-0. Né? Então, eu acho que no pós-pandemia a gente tem uma situação onde a gente sai, onde você tem uma nova forma de trabalhar, né, e de se relacionar sendo discutido, inclusive as empresas no modelo híbrido, presencial, né, não é mais a única forma de trabalhar, pelo contrário, as pessoas hoje, né, também pensando muito nessa questão da qualidade de vida, né? Então a gente tem esse momento pós-pandemia, e, de certa forma, uma conta, né, que chega por causa dos valores, né, do investimento que vários, né, países precisaram fazer, e entramos também numa guerra, né, da Ucrânia, né, então uma questão geopolítica, que isso tem um impacto, como a gente sabe, por questão da energia também, do gás lá na Europa. Então, um mundo ainda extremamente dinâmico, né, uma discussão muito grande dos bancos centrais, né, tendo que elevar juros, inflação, então alguns países... Uma situação nova para muitos países, né? Uma situação exatamente que a gente, né, tem até está meio acostumado, né, de lidar, né, com inflação, essa questão de juros altos, mas esse contexto, inclusive, de alguns países, né, ali, namorando entrar numa crise, né? Qual é o tamanho dessa crise, se é um soft landing, o que é que vai acontecer com os Estados Unidos, se vão conseguir não passar, porque estavam num momento, inclusive, de pleno emprego. Então, eu acho que o que a gente viu em Davos agora foi um pouco mais de otimismo em relação ao cenário que tinha antes, o inverno não foi tão rigoroso, mas
Eu acho que você tem aí, Dandan, obviamente, muitos desafios hoje quando se fala de economia global. E, obviamente, se você consegue entender esses desafios e antecipar, eles geram também oportunidades. E aí é que eu sempre gosto de olhar o copo também o meio cheio, né? Então, eu acho que o Brasil, por exemplo, ele tem matriz energética limpa, ele tem investimento de infraestrutura, porque a gente subinvestiu, a gente tem, ao aumentar investimentos de infraestrutura, a gente tem um país para ser construído, melhorar com isso a nossa eficiência, a competitividade do nosso produto. Obviamente, esse é um momento geopolítico que as commodities brasileiras também acabam sendo apreciadas, mas o Brasil não são só as commodities, eu acho que tem aí uma oportunidade de trabalhar muito mais, não só a sua agenda de crescimento, mas a agenda de inclusão também da sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante, de crescer, mas transformar isso também numa maior inclusão da nossa população. Então, eu acho que a gente sim está num cenário extremamente desafiador no mundo todo. Obviamente que juros mais altos, né, a gente sabe que isso afeta a valuation das empresas, a disponibilidade de recurso, o mercado de crédito, aí você é um craque nisso tudo, mas eu acho que tem aqui também várias oportunidades. Por exemplo, toda essa discussão com a Covid e tudo, e que a gente viu a dependência também das cadeias de produção em um país específico, China, alguma coisa. Então, hoje se fala que não é a quebra da globalização, mas uma fragmentação de você criar planos outros aqui de backup. A gente fala do nearshore, você tem também próximo a você outros, né, oportunidade de cadeia de produção. Então, acho que a gente de novo, cenário desafiador, mas eu acho que a gente tem oportunidades aí para trabalhar, e eu sou sempre bem otimista, né? As empresas precisam se preparar para essas transformações, e é isso um pouco que é o nosso papel, ajudar as empresas a educar com os estudos, a participar ativamente desses debates, mas também através dos nossos serviços, né, para fomentar o mercado de capitais, essa coisa toda. Pô, Sérgio, eu concordo plenamente contigo, cara. Eu acho que os países tendem a diversificar mais a cadeia de suprimentos, e eu acho que países como o Brasil estão muito bem posicionados. E o Ceará, mais ainda, questão de infraestrutura. Acho que a gente tem muito defeito aqui, muitos pontos de melhoria. Mas muita coisa legal foi feita aqui no estado. Você vê o Porto do Pecém, o hidrogênio verde, tem muita coisa bacana aí. E você vê as empresas brasileiras listadas em bolsa, de um modo geral, com bons resultados. Então eu acho que a gente tem uma boa oportunidade aí. O juro alto já está no pico, a tendência é que caia um pouco. Então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Conversa boa demais. Vamos aqui para o último intervalo, passa rápido, do nosso programa Inovação e Negócios de hoje, a edição especial 7 da M7, com o Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com o terceiro e último bloco dessa edição super especial do nosso Inovação e Negócios de hoje, no 7 da M7, com esse querido amigo Luiz Sérgio Vieira, que é o CEO da UI Brasil. Luiz Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, final. Muita pergunta das pessoas que estão aqui nos assistindo, uma plateia linda. Pessoal, tua agenda é insana. A gente estava conversando antes aí. Tua agenda é insana. Viagem. Então, mais uma vez, eu agradeço demais o seu tempo aqui. Sei que você tem uma série de compromissos. Vou já te liberar. Mas as pessoas querem saber o que é que esse executivo aí, tão qualificado a nível Brasil, esse cearense,
faz nos tempos livres? O que é que você gosta de fazer? O que é que você está lendo? Né? Eu lembro que você jogava tênis bem, ainda joga um tênisinho, ainda... O que é que você faz no tempo livre? Ou final de semana trabalhando direto? Não, Fala um pouquinho dos teus hábitos pessoais aí, um bastidorzinho da gente. Eu sou apaixonado pela minha família, eu sou casado com a Milena, eu tenho 2 filhas, a Isabela e a Letícia. A Isabela acabou de... Qual a idade delas? 18 anos, então a Isabela agora foi morar no exterior, está lá na Filadélfia, entrou lá na UPenn para fazer engenharia elétrica, é freshman lá. A gente está muito orgulhoso, né? Ela, assim... muito dedicada sempre. A Letícia, menina também extraordinária, está estudando, está entrando no 3º ano agora, daqui a pouco. Então é legal você acompanhar, né, todo esse momento, né, também da vida delas. Então, primeiro, sou apaixonado pela família. Sempre que eu posso, né, tá cada vez menos, mas poder voltar para Fortaleza, que, né, a minha família, a família da minha esposa, e a gente tem grandes amigos. Vem muito aqui, Sérgio? Vinha mais, mas menos do que eu queria, né? Mas sempre que eu posso eu venho para cá, né? A gente tem as operações também aqui, então sou apaixonado por Fortaleza, pela nossa terra, pelo nosso povo, pelos, né, os nossos amigos. Né? A gente sai de Fortaleza, mas Fortaleza ainda está dentro aqui, o Ceará está dentro da gente. Eu adoro ler, eu leio de tudo, eu adoro ler. O que você tem lido, assim, antigamente, na parte, quando eu estava mais na área técnica, eu lia muito, né, sobre contabilidade, direito, essa coisa toda. Hoje eu leio muito obviamente, sobre gestão, eu leio também biografias, eu gosto bastante. Então, hoje eu leio alguns livros, li o Nassim Taleb, do Simon Sinek, enfim, do Jim Collins, tem as biografias, né, do Elon Musk, enfim, histórias inspiradoras, né, do Obama. Então, eu adoro ler, né? E tênis é uma paixão. Ainda joga, né? Jogo. Eu sou, como diz meu irmão, esforçadinho, né? Sempre fui muito resiliente, então não jogo bem, mas chega nas bolas. Divirto. Chega nas bolas. Ganha do Pedro, não? Não, Pedro. o Pedro, a gente gosta de jogar e eu acho que é equilibrado. Vou dizer até que ele ganha mais do que eu. Mas esse é um esporte que eu gosto também, porque meu pai está com 82 anos, ele ainda joga tênis e me dá prazer, meus irmãos. Então me dá prazer de juntar o esporte com alguma coisa que quando eu posso eu faço com eles também. Então, assim, dando hábitos super, super simples, adoro viajar, óbvio, com a família, eu sou muito curioso, então tudo aquilo que me permite conhecer, né, coisas novas, pessoas novas, isso é algo que também sempre me dá muito prazer. Um grande e afetuoso abraço aos seus irmãos, Luiz Mário, Lico, Luiz Henrique, GG, tá certo? A turma toda. Luiz Sérgio, pauta muito extensa, mas a gente precisa encerrar. Meu amigo, alguma coisa que eu não te perguntei, algum tema que eventualmente precisa ser dito, assim, eu abro aí um espaço livre, cara, para tuas considerações finais, agradecendo em demasia a sua gentileza, o seu tempo e a sua amizade. Não, Dana, primeiro, de novo, é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado aí por essa audiência tão bacana aqui. O nosso escritório parou, né? E é um momento super bacana aqui pra gente, e a gente não podia perder, eu me incluo, claro, em te ouvir, cara. Não, muito feliz de estar com a generosidade de vocês, estar aqui com vocês. Não, eu acho que, assim, muito um bate-papo para mim muito gostoso de poder compartilhar um pouco, né, de tudo como a gente está vendo aí. Eu acho assim, Dana, eu sou apaixonado por pessoas. Eu acho que
Tudo que a gente falou no final do dia é como é que a gente pode continuar potencializando as pessoas que de alguma forma a gente tem a possibilidade que passam pela nossa vida, nossa comunidade, do nosso emprego, né, na nossa profissão. Então, acho que você multiplicar, como eu falei, lideranças, você capacitar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, isso é uma via, uma mão dupla, você aprende, você cresce junto e de novo, não adianta a gente pensar só na tecnologia, só na inovação, se a gente não está colocando as pessoas no centro. Na hora que a gente coloca, é isso que vão gerar as transformações necessárias para as entidades. E além das pessoas, é o propósito. Você falou aqui algumas vezes, né, que você faz o programa pelo teu propósito, inclusive que te desafiou, te fez sair dessa zona de conforto. É o propósito também que eu tenho, né, quando eu entrei há 30 anos na UI, o que eu vi aqui, uma empresa onde eu poderia, que eu tinha os valores que coincidiam com os meus valores, o meu propósito, e é isso que me dá um engajamento, uma satisfação de acordar todo dia com o mesmo engajamento, com o mesmo deslumbramento que eu tinha quando eu era trainee da empresa. Então ele é o propósito que nos guia, né? Eu acho que quando a gente tem momentos difíceis, e são vários na vida, que você não sabe como decidir, olha qual é o teu propósito, olha como é os teus valores, né? Se cerca de gente boa, tá? E não pensa só no curto prazo, pensa no longo prazo. Eu acho que isso ajuda muito a gente na tomada de decisões pessoais, eu acho que para o país também, e saber lidar com a diversidade de opinião, diversidade de pensamento, diversidade de características. É a força, a gente falou isso do esporte, a força do time. Saber trabalhar com pessoas e através das pessoas. Eu acho que é um pouco aqui do que eu queria compartilhar como a gente fala, 2 cents, né? Com esse querido amigo e, de novo, agradecer esse honroso convite e estar aqui contigo. Sempre foi humilde, conheço há 40 anos, entregando as idades, mas faz parte. Sempre foi humilde, sempre foi do bem, sempre se destacou pelo esforço, pela dedicação e pela técnica também. Ele foi humilde aqui quando falou que não. Sempre trabalhou em equipe e sempre foi esse amor de pessoa. Eu queria lhe dizer que você me representa totalmente. Eu sou suspeito, mas é verdade, você me representa totalmente. Luiz Sérgio Vieira, cearense, tá? Que é o CEO da UI Brasil, anteriormente denominada Ernst Young, né? Uma das Big Four, que são as 4 mais importantes empresas globais de auditoria e consultoria, né? E realmente essa da universidade corporativa aqui no Brasil, eu vou pesquisar mais, né? Vou pesquisar mais, vou tentar entender mais. Inovação em negócios, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Luiz Sérgio, prazer inenarrável estar aqui contigo. Muito obrigado pela tua presença do coração e até o nosso próximo programa aqui no set da M7, com a edição especial, se Deus quiser. Grande e afetuoso abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios.
Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.